Fala galera, aqui é o professor Bruno Castelo da Costa. No vídeo de hoje eu vou fazer a leitura guiada do primeiro livro do Surf Natural, intitulado Surf Natural, uma proposta de aprendizagem orgânica do surf. Rio, 23 de fevereiro de 2025. Antes de iniciar a leitura, eu quero chamar a atenção para o fato de que as ideias, os conceitos do surf natural, no momento em que eu escrevi este livro, cuja leitura a gente vai iniciar agora, elas se encontravam num estágio de evolução bem anterior, bem rudimentar, se comparado ao outro texto que eu li recentemente, cujo link também vai estar disponível na descrição do vídeo aqui, intitulado Proposta às Escolas de Surf. Prefácio. O surf é um dos esportes mais belos e populares que existem. A imagem de alguém deslizando com elegância por uma onda capturou a imaginação e a própria vida de milhões de pessoas mundo afora, e ainda inspirou o surgimento de diversos esportes relacionados, como kitesurf, windsurf, handsurf e outros, que colocam os seus praticantes em contato direto com forças poderosas do mundo natural. Juntamente com outras atividades assemelhadas, como mergulho, escalada, voo livre e canoagem, o surf está enquadrado na boa definição de esportes de aventura elaborada pelo Ministério dos Esportes, o que significa que necessariamente contém alguma dose de incerteza e risco, que aumentam de acordo com o tamanho da onda e as condições do mar. Qualquer um desses esportes requer, como pressuposto, um profundo conhecimento do meio em que é praticado. Mares agitados ou as suas profundezas, paredões rochosos, rios com corredeiras, a atmosfera e os ventos que a varrem, condições que o esportista comprometido precisa dominar para otimizar o seu desempenho e, sobretudo, para não se meter em enrascadas, ou saber se safar quando acontecerem. No caso de um esporte dinâmico como o surf, onde o tempo para a resposta é muito curto, as coisas podem piorar bastante se as decisões tomadas não forem as melhores. No entanto, a popularização dos esportes de aventura parece ter gerado uma pressão intensa para convertê-los em meras atividades recreativas e, consequentemente, mais comercializáveis, cercadas de limitações que afastam o praticante do espírito e das motivações dos pioneiros que os criaram, ou primeiro os impulsionaram no país. Embora eu não seja um surfista, também não sou um estranho completo ao universo das ondas, porque nasci e fui criado no Baixio, no Posto 5, em Copacabana, e peguei onda de peito nos quebra-cocos locais por anos a fio. Mas sou mesmo um escalador de rocha, onde esse processo de pasteurização da escalada é bastante evidente, com procedimentos e artifícios que visam afastá-la de suas origens aventurescas, de forma a deixá-la mais controlada e acessível às massas e mais instagramáveis, e, portanto, mais lucrativa para aqueles que se apresentam para intermediar a relação indivíduo-montanha. Escrevi alguns textos com minhas reflexões a esse respeito. Foi então com bastante surpresa que fui contatado, do nada, por Bruno Castelo da Costa, que havia topado com um desses textos na internet, o Manifesto da Escalada Natural, e identificado uma grande afinidade entre parte do seu conteúdo e as ideias que ele vinha ruminando para o seu futuro livro, Surf Natural. Trocamos algumas mensagens sobre esses pontos de contato, mas só entendi por completo o que ele pensava quando li seu livro. Apesar de algumas diferenças marcantes entre os dois esportes, especialmente sociais e comportamentais, é fácil notar que eles compartilham algumas características básicas, como a proposta de resgatar instintos e habilidades inatos dos seres humanos, hoje embotados pelas facilidades da vida moderna, para fazer frente aos grandes desafios naturais, emulando e até indo além o que os nossos ancestrais faziam com naturalidade, sem tutela, simplesmente para tocar suas vidas. Existem, no entanto, formas e propostas de se rejeitar essa tentativa de transformar atividades físicas de longa e nobre tradição de arrojo, como escalar montanhas ou surfar ondas, em entretenimento de massa. No caso do surf, o que Bruno nos propõe é um rito de iniciação no esporte em que os candidatos primeiro sintam o ambiente desafiador onde estão se metendo e aprendam a se virar sozinhos.
Aprendam de forma direta o que é uma vala e como sair dela, bem como se safar naquela zona intimidante entre a arrebentação e a orla, para ganhar cada vez mais intimidade com o meio turbulento e em contínua mutação, onde cada nova onda traz consigo a promessa de uma aventura única e irreproduzível. Só então, segundo ele, o iniciado deve passar a prancha, sendo válido e até mesmo desejável um estágio intermediário no bodyboarding, para tornar ainda mais natural e intuitiva a sua movimentação nas ondas, como fazia a garotada na Barra da Tijuca no fim da década de 1980, cujo processo de aprendizagem em relação com as ondas Bruno quer resgatar para todos. O instrutor deve se envolver o mínimo nesse processo para que o aluno descubra por conta própria, tanto quanto possível, as suas potencialidades, o que lhe dará muito mais confiança ao surfar. Esse processo, que ele chama de surf natural, é diametralmente oposto ao método que se popularizou em nossas praias, o chamado surf empurrado, que queima as etapas de ambientação ao mar para colocar o mais rápido possível o pretendente em cima de prancha, não raro com o instrutor literalmente empurrando o novato na onda para que ele apenas busque se equilibrar na prancha, num surfar pasteurizado e sem a pegada orgânica do surfista natural. O surf empurrado, com sua ênfase em resultados rápidos, ainda que bastante incompleto em muitos aspectos, é bastante popular e vendável e acaba formando sucessivas gerações de novos surfistas, cada qual mais distante do que a anterior dos princípios do surf natural. O livro de Bruno Castelo da Costa é, portanto, ao mesmo tempo um grito de alerta e um chamado à ação. Alerta quanto a uma arte que está se perdendo e uma convocação à sua reabilitação como princípio básico na formação de novos surfistas. Não será uma tarefa fácil, mas ao ter a coragem de expor de forma tão direta as suas ideias, que para os menos comprometidos com a essência do esporte podem parecer muito radicais, ele demonstra estar disposto e capacitado a ser uma liderança dessa revalorização das próprias raízes do surf para completo benefício daqueles que compreenderem e abraçarem a proposta. André Ilha. Para quem é o surf natural? Embora esta leitura possa despertar o interesse de mais gente, por enquanto a parte prática do surf natural permanece restrita a poucos. E o motivo nada tem a ver com o nível de condicionamento físico, de habilidade motora do interessado, mas sim com a frequência com que lhe será exigido renunciar a expectativas e desejos que a maior parte das pessoas não consegue deixar de lado. No primeiro momento, estarão dispostas a participar do surf natural pessoas determinadas a aprender a surfar, porém que se mostrem insatisfeitas com a realidade atual, pessoas que nutrem uma sensação de que algo lhes falta. Essas pessoas podem revelar um certo desânimo, inconsciente talvez, e no estado em que se encontram, apresentam-se também abertas à ideia de experimentar um novo caminho. Item 1. Motivação. Nosso assunto é delicado, envolve muitos interesses, pessoas que dedicaram suas vidas à arte de ensinar e que infelizmente disputam o mercado. Nesse contexto, a ambientação e a sobrevivência revelaram-se oportunas para mim em um primeiro momento, não apenas por sua inquestionável relevância, tal como no Rio Surf Survive, conforme apresentado em link disponível na descrição do vídeo, mas pela comodidade com que o seu ineditismo me poupara de ser visto como uma ameaça. O que mais quero é ajudar a todos, e que minha presença seja vista como algo bom e desejável, algo que faça bem às pessoas. Por isso, por muitos anos, eu realmente procurei evitar fazer algo sobre a pedagogia no ensino do surf que fosse além da dimensão teórica da coisa. Gostaria de poder exercitar minhas ideias sem chamar atenção e sem incomodar. Por mais que eu buscasse moderar o tom do meu discurso original, entretanto, não sabia como apresentar minhas ideias. Reforço em meus textos o lembrete de que nessa história não existem culpados. Os métodos atuais existem porque historicamente vieram atender uma demanda latente. São produto do meio. Se eles apresentam falha estrutural, que é uma hipótese que eu defendo, devido a suspeitas e estudo meus, que vão de encontro àquilo que conhecemos como atualmente estabelecido, aceito e adotado, as pessoas que os aplicam não têm consciência dos possíveis prejuízos associados. Não querendo assim magoar e nem atrapalhar quem hoje me recebe de braços abertos toda vez que nossos caminhos se cruzam, porém já não conseguindo conciliar a constatação de que, se alguém não tomar a iniciativa de fazer algo a esse respeito, o problema que enxergo diariamente continuará acontecendo, minha missão tornou-se criar uma aproximação benéfica a todos.
Meu objetivo é convidar exatamente os mesmos amigos que já trabalham com os métodos atuais para atuarem de forma específica no novo processo. Botemos isso em prática, portanto, de forma mais empática e amistosa possível e que futuramente esta decisão possa ser compreendida por todos. 2. Ponto de partida. Vamos nos inspirar na forma com que acontecia o método natural, a forma com que os jovens do final da década de 1980 e início dos anos 90 aprendiam a surfar na Barra da Tijuca. Inspirar-se naquela realidade, tomando cuidado para que a entrada do professor em cena não fira a percepção da relação que o aprendiz precisa ser capaz de manter com o ambiente por conta própria. Por si só, isso já coloca como pré-requisito a necessidade do aprendiz conseguir provar-se minimamente seguro nas incursões que pretende realizar dentro d'água. Autonomia, isto é, a capacidade de conseguir se safar na arrebentação sem precisar de ajuda. Precisamos ter cuidado, pois a facilitação mal planejada sujeita o aprendiz a perceber a realidade de maneira distorcida, dificultando a sua evolução. O novo método deve deixar claro a todos tanto a vulnerabilidade do aprendiz no ambiente, quanto o aspecto meritocrático que se faz indispensável para que a transposição dos obstáculos seja alcançada. E é aí, basicamente, que reside a garantia de respeito ao caráter orgânico da aprendizagem que devemos buscar. Repare no verbo utilizado, a aprendizagem que devemos buscar. Que devemos, pois só assim o aprendiz poderá crescer com consistência, de dentro para fora, como costumo dizer. Qualquer buraco que deixemos aberto terá sido resultado de etapas puladas. E esse problema não acontecerá enquanto mantivermos preservado o estado de natureza da relação aprendiz-ambiente. Por isso, nada justifica encostarmos no aprendiz no novo método, o que não significa pensar de forma alguma que segui-lo será possível somente para pessoas fisicamente fortes e habilidosas. No método natural, essa era a máxima, uma fortíssima peneira, pela qual apenas os muito bem condicionados e já familiarizados com a praia conseguiam passar. Aí é que entra o jogo, aí é que entra em jogo o papel ideal do professor, identificando, hierarquizando, planejando e tratando os gargalos de autonomia e de desempenho do aprendiz. Em comum ao método natural, de início, seriam mesmo aquelas qualidades psicológicas essenciais à realização de objetivos e metas muito trabalhosos: paciência, disposição, persistência e etc. Confiança no método, foco no processo e a capacidade de adiamento de gratificações, por exemplo, farão mais diferença do que quaisquer qualidades físico-motoras. E é vital que tenhamos em mente os naturais limitadores do teto de desempenho com o qual cada aprendiz poderá sonhar de maneira realista. Pois em nenhum esporte que demanda velocidade, flexibilidade, etc., pode um aprendiz tardio almejar resultados tais como uma criança ou pré-adolescente que se inicia na flor da idade. Precisamos deixar que o tempo e a natureza nos revelem as nuances com que cada um de nós melhor se comporta, e precisamos aprender a aceitar e trabalhar dentro dessa realidade. Foco no processo, repito, pois o novo método não comportará o cultivo de imediatismos e expectativas não realistas. 3. Aprendizes do amanhã. Nos vemos diante de dois problemas: fazer o aprendiz aprender e fazer com que essa nova forma de ensinar encontre espaço em nossa atual realidade. Por ora, foquemos no desafio de fazer o aprendiz aprender. Considerando o aprimoramento de métodos e processos como algo que é contínuo e sem fim, em 2005 eu já tentava ensinar pessoas a surfar de um jeito diferente. A dificuldade, no entanto, de convencer pessoas a renunciarem ao sonho de resultados rápidos me fez emperrar. Com o tempo, a alternativa que encontrei foi focar minha propaganda exatamente na questão de preparar o aprendiz para que não precisasse ser empurrado na onda. Agi assim para evitar frustrações, deixando claro desde o princípio que aquilo que mais se desejava seria impossível de ser obtido comigo.
Assim, por força da expectativa coletiva de que o aprender obrigatoriamente envolveria o ser empurrado, acabei adaptando-me àquela imagem pela qual eu começava a ficar conhecido. Vinha surgindo cada vez mais forte a associação do meu trabalho à dimensão da ambientação e da sobrevivência. Seria hipocrisia dizer que não curti encontrar uma forma de descrever aquilo tudo e de fazer com que pessoas com uma outra visão começassem a se aproximar de mim. Eu absolutamente adoro o Rio Surf Survive e tudo o que desenvolvemos e conquistamos através do histórico do projeto. Não existe no mundo algo sequer parecido. Mas agora volto-me de novo à questão do surf. Sem dúvida que a dimensão da ambientação e sobrevivência é riquíssima e poderia muito bem servir-me indefinidamente como foco principal de minha atenção e pesquisa. Mas realmente, acho que caiu a ficha de que minha visão não se realizará se eu não me reengajar nesse objetivo maior. São muito frequentes os sinais que venho observando, além dos depoimentos de pessoas próximas que gostariam de uma alternativa ao ensino tradicional para aprenderem a surfar. Percebo assim que hoje a mentalidade já mudou pouquinho e acredito que agora a opinião pública, embora pragmática por natureza, já apresente algum grau de permeabilidade que justifique o meu retorno à problemática do ensino do surf desta forma mais contundente que agora me move. Estou convicto de que o caminho é conciliar esta proposta com a realidade das escolas, com a realidade que elas enfrentam, pois sem elas, essa mudança simplesmente não será possível. 4. Novas e velhas dificuldades. A forma com que a realidade do método natural foi alterada parece ter sido abraçada por todos como algo normal, resultado dos novos tempos, etc. Talvez por isso não tenhamos parado para refletir a respeito de alguns aspectos mais duros que, passando despercebidos, contribuíram para que rompêssemos com a cultura daquela época. Deixamos cair em esquecimento hábitos que, se examinados com cuidado, nos fazem entender a inadequação do modelo atual da aprendizagem baseada no equilíbrio. Hábitos que, de tão naturalmente enraizados, acabaram não registrados de forma consciente por muitos de nós, mas que constituíam verdadeiros dogmas do método natural. Por exemplo, a popularização do Morey Bug aconteceu naquela época. Assim, salvo raríssimas exceções, de forma natural, todos passamos obrigatoriamente pelo bodyboard. Por um bom tempo, justiça seja feita, antes do surf em pé. Não havia facilitação no método natural, cada um que arrumasse e carregasse sua própria prancha. Ninguém era poupado do clima constante de intimidação, da noção de prioridade e preferência e da consciência de que, além do mar, e bem antes dele, para ser franco, precisávamos nos preocupar em não chamar a atenção de quem já estava na água. Por não ser nada fácil conseguir estar ali, os crowds eram de qualidade, todos sabiam se portar. Aprender a surfar envolve uma sorte de fatores que não tem a ver com o protocolo de empurrar e ficar em pé, que é a espinha dorsal da aula de surf tradicional. A crença de que essa simulação seja representativa do ato de surfar pode ser vista como fruto de uma visão um tanto imatura do surf, uma visão que viralizou, passando a atender os repentinos anseios de literalmente centenas de milhares de pessoas que nem sequer sonhavam em se arriscar no mar na época do método natural. Se é fácil assim, podemos nos perguntar: por que os surfistas do método natural, tão fortes e habilidosos, levavam tanto tempo para aprender? Se é que poderíamos determinar um marco divisor entre os que sabiam e os que não sabiam surfar. O processo era orgânico. O aperfeiçoamento acontecia indiretamente, através da própria exposição ao meio, não apenas ao mar, mas aos círculos de surfistas que conviviam disputando cada um o seu espaço, e aos amigos com quem junto se praticava o esporte. Um ponto interessante a ser notado, nesse sentido, é com relação aos efeitos da evolução individual no método natural. Não necessariamente o sujeito aprendia a fazer manobras com maestria, mas ele lutava e se safava das condições às quais se expunha. Isso revelava o seu espírito guerreiro e lhe nutria a autoconfiança. Com o tempo, a exposição continuada e mais descontraída, graças não necessariamente a um possível ganho de autonomia, mas mais ao cultivo diário da bravura e autoconfiança,
naturalmente contribuía para o estreitamento da sua relação com o ambiente, com as ondas, inclusive, pois o sujeito não se sentia mais tão ameaçado, sentia-se sim, pelo contrário, mais conhecedor de seus reais limites, já que nunca fora ajudado, todas as etapas galgadas por mérito próprio. A proposta do novo método não é restabelecer os elevadíssimos pré-requisitos de desempenho físico do método natural, mas tampouco permitir a perpetuação de um conjunto de noções equivocadas que inexistiam naquela época. Surfar não é algo que se aprende em minutos, e não é repetindo essa rotina de empurrar e ficar em pé que se vai adquirir as habilidades que os surfistas de antigamente desenvolviam à base de muito suor, dedicação e persistência, lapidados pelos estímulos imaculados das solicitações reais que a atividade requer. 5. Saber se portar. Na ótica do sistema atual, é compreensível e faz sentido o fato da praia ser dividida em áreas de atuação. Uma escola respeita o espaço da outra, e quando isso não acontece, diversos problemas surgem. Existe o argumento de que escolinhas precisam ficar afastadas umas das outras para que alunos e instrutores não atrapalhem a vida dos surfistas ali no pico. Em um primeiro momento, ok, ninguém é a favor de crowd. Aprofundando a reflexão, observamos que muitas vezes o que atrapalha não é apenas a quantidade de pessoas a mais na água, mas principalmente o fato delas não possuírem a autonomia necessária e de tão pouco saberem se comportar. São pessoas altamente excitadas que não pagaram as etapas exigidas pela meritocracia da natureza. O clima divertido, bem ou mal, o contato com a natureza e a expectativa de resultados rápidos nos impedem de cogitar a possibilidade de um outro olhar, que a maioria das ações realizadas em aula pelos professores podem ser, na verdade, tentativas de exercer algum controle sobre a dinâmica que se inicia a partir do instante em que a turma termina o ensaio na areia e inicia o seu deslocamento para a água. Se o aprendiz aprendesse o que realmente precisa saber, sua presença na água só não passaria despercebida por realmente tratar-se de mais uma cabeça no pico. Mas seria como no método natural, não um leigo desconectado do contexto e da dinâmica à sua volta, mas sim uma pessoa minimamente safa, com capacidade e consciência suficiente para não dar trabalho e não atrapalhar ninguém. Seria essa uma limitação do método tradicional? 6. Estamos reféns. Hoje, as pessoas se iniciam no surf como uma modalidade de aula de academia. Junto à ideia do ficar em pé como indicativo de aprendizagem, essa abordagem sugere praticidade. Correr atrás de uma prancha, do aval paterno, etc., fazia parte dos primeiros desafios no método natural. Detalhes que agora podem parecer sem importância, mas que testavam o querer e que assim moldavam, forjavam, filtravam o perfil de quem ousava tentar. Da forma como é oferecida, a praticidade atual dificulta a compreensão de que o surf não está assim tão ao alcance de qualquer um. Precisamos considerar o potencial dano pedagógico de uma estimulação inadequada e abrir os olhos para a realidade que o esquecimento dos valores do método natural acabou legitimando, num curso que já vai para mais de 3 décadas e meia. Expressão que aprendi com um amigo e professor de jiu-jitsu, Márcio Filho, e que cai como uma luva no presente contexto. A pasteurização da experiência é um fenômeno social recente que se tornou febre. Seria algo como se, no espaço de algumas horas, conseguíssemos oferecer a uma pessoa completamente leiga a vivência que ela teria caso já fosse um faixa preta. Uma espécie de vislumbre de um futuro impossível que tropeça à nossa frente, insinuando-se de forma praticamente irresistível. Um futuro que, para acontecer de verdade, demandaria muitos anos seguidamente sustentando decisões difíceis, muito sacrifício e disciplina, uma decisão provavelmente exclusiva ou muito próxima disso. Todo um conjunto de decisões e privações dificílimas que invariavelmente acompanham toda e qualquer trajetória de investimento a longo prazo sem retorno garantido. Na era das selfies e das redes sociais, quanto uma pessoa com tempo livre e dinheiro sobrando não estaria disposta a pagar para, num piscar de olhos, tornar-se expert
num concorridíssimo ramo artístico, por exemplo, e repentinamente poder se lançar no mercado como um profissional que, aos olhos da sociedade, já é capaz de apresentar resultados compatíveis com as expectativas que fazemos daquela arte ou profissão. Imagine-se magicamente um virtuoso violinista, um habilidoso cirurgião cardiologista, um profissional de TI convidado para trabalhar nos Estados Unidos, um atleta que obtém índice olímpico, um militar membro de uma tropa de elite, um piloto de corrida, um escritor best-seller, um chefe de cozinha, etc. Pesado, não? Então, por que no surf haveria de ser diferente? Por que no caso atual do surf ficou tão difícil suspeitarmos da verossimilhança desse caminho de aprendizado facilitado que substituiu a era do método natural? Junto a isso, permita-me trazer à sua atenção, você que é dono de escola de surf, professor ou instrutor, o fato de que não somos nós quem reduzimos nossas escolas ao diminutivo de escolinha. Quem faz isso é o público que atendemos. A sociedade nos vê como algo que transita entre a educação e o lúdico, uma mistura de fantasia da realidade numa casa de festa infantil, algo que o mundo adulto não consegue levar a sério. A sociedade está interpretando que aprender a surfar tornou-se uma espécie de brincadeira de gente grande. Isso é gravíssimo, crasso erro de percepção da parte deles sobre quem somos e o que nos propomos a fazer. Não é porque eles detêm o dinheiro que deveríamos simplesmente aceitar esse lugar, mas isso é assunto para outro livro que planejo lançar em 2026. Uma sinuca de bico que exige união para que tenhamos a força de reverter esse quadro, enquadrando-os e nos reposicionando com o devido respeito que merecemos. 7. Risco versus satisfação. Vamos supor que desta vez existam pessoas dispostas a uma proposta de aprendizagem orgânica do surf. Como a mesma poderia ser concebida? Em primeiro lugar, precisamos chegar a um consenso sobre o grau de tolerância que estamos dispostos a admitir quanto ao fato de pessoas serem incentivadas a se divertirem em um espaço que é perigoso por natureza. Quanto maior a tolerância, mais liberdade de ação as pessoas terão para experimentar e tentar botar em prática suas vontades. Maior também, entretanto, será o risco assumido. O que acontece atualmente é a extrapolação dessa tolerância. São os alunos que determinam, através do seu poder enquanto consumidores, o que distingue uma boa escola de uma escola ruim. Eles querem ficar em pé e aprender rápido. Os professores ficam reféns dessa expectativa e cria-se assim um círculo vicioso. Empurrar o aluno torna-se o fator que faz a engrenagem girar. Tudo acontece em torno dessa espécie de mecanismo fundamental, que é inclusive o que define a imagem que o grande público faz do que vem a ser uma escola de surf. Situamos, portanto, as escolinhas como uma corrente de pensamento que optou por uma tolerância ao risco que tende ao infinito. Vamos pensar agora em definir o que poderíamos considerar como o extremo oposto disso, ou seja, uma proposta que optasse por um grau de tolerância zero. Bem, na verdade, uma época de tolerância zero de fato já existiu, até 1971, para ser mais preciso, ano em que o surfista, inventor e empreendedor Jack O'Neill lançou o strap. O surf da era pré-strap constituía uma realidade de tolerância absolutamente zero à falta de autonomia. Todo surfista precisava ser capaz de retornar à areia seca da praia sem a sua prancha. Simplesmente inexistia a ideia de amarrar a prancha ao surfista, e perdê-la fazia parte. Por isso, só se atrevia a praticar o esporte quem realmente se garantisse. Bom, pensar em tolerância zero para os dias atuais certamente significaria ignorar qualquer pretensão de conseguirmos tornar nossa proposta comercial. Mas a título de brainstorming, tenhamos em mente esses dois extremos, as escolinhas e o surf dos anos 1950, 1960. Na hora de pensarmos a nossa proposta, a partir desses dois quesitos aparentemente tão opostos, o aspecto técnico da autonomia, que é a exigência do ambiente, versus o aspecto comercial da satisfação, que é a exigência do mercado. 8. Equilíbrio de gangorra. Refletindo sobre o desafio de como conciliar o aspecto técnico da autonomia exigida pelo ambiente com o aspecto comercial da satisfação exigida pelo mercado, a palavra que me vem à mente é equilíbrio.
Vamos então tomar essa hipótese do equilíbrio e da coexistência desses dois extremos como ponto de partida para resolvermos essa equação. O equilíbrio que buscamos seria como conseguir eternizar a duração de um duelo de queda de braço. A luta segue até que a mão de um dos desafiantes toque a mesa, e durante o confronto é normal o conjunto tender ora para um lado, ora para o outro, mas só termina mesmo quando um dos lados sucumbe e o equilíbrio desaparece. Um equilíbrio, portanto, dinâmico, duas forças antagônicas que, enquanto interagindo uma com a outra, juntas mantêm viva a possibilidade de perpetuação de ambas, pois uma só consegue manifestar-se mediante a ação da outra. Como o sobe e desce de duas crianças brincando em uma gangorra, ou um interminável rally em uma partida de tênis ou vôlei. Enquanto as duas crianças se mantêm na brincadeira, ou enquanto os dois tenistas ou as duas equipes no vôlei conseguem devolver a bola para o outro lado da quadra, o jogo segue. Enxergar a dualidade entre autonomia e satisfação sob o prisma de uma dupla antagônica, para a qual uma relação de equilíbrio dinâmico signifique garantia de manutenção e existência de ambas, talvez seja o que nos falta para conseguirmos manter os alunos ao mesmo tempo interessados e partidários do aprendizado que estarão sendo incentivados a desenvolver. Essa visão de gangorra me parece até o momento promissora para viabilizar a nossa penetração no universo dos entusiastas pragmáticos do surf, possibilitando-nos não só atraí-los, mas também conscientizá-los sobre a necessidade de optarem por um caminho mais orgânico de aprendizado. 9. Liberdade versus risco. Neste gráfico de autodescoberta do risco ambiental no aprendizado orgânico do surf, temos no eixo horizontal a liberdade de ação do aprendiz e no eixo vertical a instabilidade ambiental. Temos uma zona de segurança, que é a margem de instabilidade ambiental já domesticada, e uma zona de perigo. A zona de perigo é composta por duas componentes. A primeira, ainda dentro do que o sujeito consegue domesticar. A segunda, uma componente já não domesticável. A zona de segurança seria o inside e a zona de perigo o outside? Não. É compreensível o raciocínio dessa pergunta, pois olhando o gráfico pode parecer que o perigo vem surgindo à medida em que nos afastamos da areia e adentramos o mar. Porém, repare que a variável medida pelo eixo vertical se chama instabilidade ambiental, uma característica que pode ser elevada na beira, um quebra-coco estourando na areia, por exemplo, e pequena no outside. A instabilidade ambiental não precisa ser grande para desencadear o descontrole emocional. É o descontrole emocional o grande estopim do perigo com que devemos nos preocupar, e não necessariamente a distância com que nos afastamos da areia mar adentro. Repare que o gráfico compara, portanto, o quanto eu posso dar de liberdade ao aluno com o potencial do ambiente para desestabilizar o seu emocional. No contexto do surf, é importante o aluno ter liberdade para experimentar sozinho as dificuldades que fazem parte do esporte. E é respeitando essa liberdade que a supervisão assertiva do professor vai ajudá-lo a crescer organicamente de dentro para fora. Dar mais liberdade significa, no gráfico, caminharmos para a direita, do eixo horizontal. Quanto mais para a direita do eixo, mais o aluno pode fazer o que bem entender, decidindo inclusive se vai entrar descalço, de pé de pato, de bodyboard, de pranchinha, com strap, sem strap, etc. Se vai pegar a onda, se vai subir no banco de areia, se vai sentir a vala, etc. Zona de perigo e zona de segurança são, assim, conceitos relativos, variam de pessoa para pessoa e variam de um dia para o outro. É óbvio que variam de acordo com as condições do mar, mas variam também dependendo de como estou me sentindo. 10. De pai para filho. Certos conselhos de meu pai eu simplesmente não consegui seguir de primeira na vida. Um que me lembro agora foi sobre a dor de cabeça que é comprar carro velho. Filho, carro velho são duas alegrias, uma quando a gente compra, a outra quando consegue vender. Alertou-me meu pai em 2006. Quando decidi me desfazer do meu golzinho branco 1.0 a gás,
O ano dele, eu acho que era 2003. Para tornar-me o novo dono da azeitona, uma Kombi 1972 que fui buscar numa cidadezinha depois de Belo Horizonte, chamada Itaúna. O Marco Antônio, seu dono, me entregou ela com lágrimas nos olhos. Comigo, a azeitona não passava nunca na vistoria anual do Detran. Se eu me esquecesse de estacioná-la no plano, derramava gasolina. E, basicamente, exigia-me levá-la pelo menos 2 vezes por mês ao Tafarel, o meu mecânico na época. Isso quando eu dava sorte. Fora mais algumas características inesquecíveis. Suas trancas não trancavam, o seu freio parecia sempre cansado, o que volta e meia me obrigava a complementar nossas manobras com umas bombadas no freio de mão, dando-me a sensação de estar pilotando um barco. Quando chovia, a água pingava na gente por causa das suas goteiras, e era preciso torcer e rezar para que o seu único e enferrujado limpador de para-brisa não escangalhasse, já que o seu lento movimento, devidamente acompanhado daquele ranger típico de ferrugem, fazia crer estar o coitado submetido a um colossal esforço, sem dúvidas. Some-se a isso o fato de que o seu tanque parecia furado, pois a bendita bebia gasolina que era uma maravilha, e de ter sido quase impossível passá-la para o nome do seu novo comprador, o meu amigo de vó, foi somente após viver tudo isso que passei a dar razão àquele conselho do meu pai. Não sei bem ao certo o motivo, nunca havia parado para pensar a respeito, mas pensando aqui, vejo-me inclinado a sugerir que essas teimosias que praticamos em todas as fases da vida me parecem resultar de vontades absolutamente arrebatadoras que nos tomam por completo e que, mesmo quando sabidamente contraproducentes, não damos ouvidos a ninguém e precisamos viver aquilo. Parece ser a melhor forma de aprendermos sobre más decisões, escolhas que não deveríamos ter feito. Na próxima parte, explicarei como esse comportamento de teimosia, somado ao difícil exercício do desapego paterno, serão por nós utilizados como inspiração para regularmos o fenômeno de autodescoberta do risco ambiental por parte dos aprendizes orgânicos de surf. Fenômeno esse que, esperamos, cumprirá o importantíssimo papel de fazer o aluno enxergar o tamanho do desafio que decidiu enfrentar. 11. Observar e aguardar. A teimosia a que me refiro manifesta-se fruto do sucesso com que o modelo das escolinhas foi recebido por nossa sociedade em escala mundial. Escolhemos acreditar na tentação de que toda aquela dificuldade do método natural pudesse ser simplesmente posta de lado, e agora vivemos essa nova realidade, completamente oposta à anterior. Desde 2005, investigando esse fenômeno, hoje posso afirmar que é preciso deixarmos que os interessados descubram por si próprios. Precisamos ganhar sua confiança, porém, isso só é possível quando uma brecha se apresenta. Devemos assim observar e aguardar que os primeiros se aproximem pedindo ajuda. 12. No ar. As pessoas dificilmente confiam em um processo no qual não conseguem relacionar o que fazem àquilo que gostariam de estar fazendo. Reside aí, provavelmente, o motivo pelo qual o empurrar na onda instantaneamente seduz o aluno. E é por isso também que, para o professor, esse é um caminho sem volta. O aluno que se acostuma a ser empurrado, acostuma o professor a ser um empurrador. O aluno relaciona aquela vivência diretamente ao seu objetivo final. E um aluno feliz e satisfeito chama outro. A procura aumenta e assim aumenta também a oferta. Enquanto isso, professores e instrutores experimentam um grande paradoxo. Embora tenhamos aprendido de forma totalmente diferente, é assim que somos forçados a ensinar. E isso nos afasta do surf, pois o tempo todo precisamos estar fazendo força, nos tornamos trabalhadores braçais, dando atenção e nos preocupando com a segurança alheia. O que me faz pensar na analogia da galinha com os pintinhos. Enquanto ainda sem condição de se virar por conta própria, os pintinhos seguem a mãe por todo o dia. Sem sua presença, eles se desorientam. Ao legitimar o ato de encostar no aluno, o aprendizado baseado no equilíbrio perpetua um modelo que deixa de lado a necessidade da real autonomia que os alunos precisariam desenvolver para aprender aquilo que tanto lhes interessa. A arrebentação apresenta características que a tornam única. O simples ato de se estar ali já exige um monumental esforço adaptativo. Precisamos nos adaptar às suas características, ou seja, precisamos nos ambientar.
E esse processo precisa ser orgânico, no sentido de que só estará preparado para lidar com seus elementos o sujeito que não tiver sido artificialmente protegido enquanto em seus instantes de embate com o ambiente. Pois a tarefa de lidar com suas adversidades exige um tipo de inteligência que envolve sensibilidade e criatividade, e que só se desenvolve de forma plena quando as dificuldades são sentidas na sua totalidade, sem a interferência de alguém garantindo-lhe auxílio físico direto. No montanhismo, esporte que, assim como o surf, é classificável como de aventura e risco na natureza, essa percepção de que a luta com o ambiente precisa ser justa já se manifestou mais de meio século atrás, num fenômeno mundial que no Brasil, em 1983, inspirou o esportista e ambientalista André Ilha a redação do Manifesto da Escalada Natural. Vemos como o emprego de recursos especiais, visando facilitar a transposição da problemática ambiental, é capaz de mover o mercado a pressionar e alterar toda uma cultura esportiva, chegando ao ponto de moldar o pensamento de muitos de seus praticantes mais antigos. Essa transfiguração gradativa e silenciosa da realidade diária do esporte enfraquece os pilares sobre os quais a sua base se apoia. Se nada for feito, torna-se questão de tempo até que a mudança cultural alcance um ponto irreversível, pois as próximas gerações já não terão mais referência sobre como passar adiante aquilo que se aprendia antigamente. Para querer mudar, a pessoa precisa primeiro ser capaz de enxergar as incongruências do processo. Por enquanto, quase ninguém parece estar enxergando, embora muitos sintam algo de estranho no ar. Um breve parêntese sobre o Manifesto da Escalada Natural. Ele está disponível online. O link se encontra na descrição do vídeo para quem quiser ler. E também é citado pelo pesquisador Kleber Augusto Gonçalves Dias em sua obra de 2008, intitulada Urbanidades da Natureza: o montanhismo, o surf e as novas configurações do esporte no Rio de Janeiro, editora Apicuri, 2008. 13. À beira da extinção. Com a criação do Rio Surf Survive, aos poucos comecei a enxergar minha missão como a de desmascarar a vulnerabilidade de tantas mais pessoas quanto eu conseguisse atrair para a arrebentação. E o meu objetivo, fazer com que elas aprendessem a não morrer na vala. Descrevi recentemente o caso do professor, instrutor, empurrando uma estrangeira no quebra-coco em frente de onde eu estava no carnaval. A onda martelou a coitada na areia feito um prego, e ela só não ficou tetraplégica porque o papai do céu não deixou. Ao desespero de testemunhar a cena daquela energia toda sendo transferida para o pescoço da moça, no instante em que ela atingia a areia com o rosto primeiro, somou-se a minha total decepção e tristeza ao ouvir do segundo professor que ele havia gostado muito do meu livro de 2010. Livro que eu escrevera justamente para alertar surfistas, entusiastas e professores quanto ao perigo e prejuízo de encostarmos no aluno e empurrá-lo na onda. Em pleno 2024, é óbvio que nada mudou, lamentei comigo mesmo. Mas o estopim para minha mudança de chave veio mesmo através do que depoimentos e fotos de algumas alunas minhas, que são do Rio Surf Survive, que também se interessam pela ideia de surfar, me fizeram sentir. Entendo, assim, que a revelação da vulnerabilidade e o quesito da sobrevivência precisam agora tornarem-se meio para o fim maior de conseguirmos, de fato, quebrar o estado de apatia em que o status quo nos coloca, aparentemente indiferentes, insensíveis talvez, ao gravíssimo problema do risco iminente de completo desaparecimento da cultura de aprendizagem natural do surf, tal como acontecia com cada geração que antecedeu a era das escolinhas. Cada época é uma realidade. Os tempos mudam, isso é normal, assim caminha a humanidade. Momentos e contextos diferentes, porém todos compartilhando da visão unânime de que o aprendizado devia respeitar o aspecto meritocrático que o desenvolvimento pleno exige. Um desenvolvimento orgânico que precisava ser completo, pois não havia ninguém ali para nos salvar. Épocas de enfrentamento conjunto de muitas dificuldades e frustrações, mas também de inestimáveis e inesquecíveis vitórias, geralmente todas silenciosas.
aventuras que viravam história para contar, e, acima de tudo, a superação contínua, sem uma orientação ou supervisão paternalista. Cada geração com o seu próprio método natural, mas hoje a história é outra e os surfistas naturais tornaram-se uma espécie em extinção. Diante disso, uma nova visão, o Rio Surf Survive como uma proposta, podendo existir outras, para auxiliar na consecução de um plano maior, que deve envolver um movimento coletivo em prol da preservação do aprendizado orgânico. A comunidade precisa se unir em defesa da valorização e do resgate da cultura do surf natural. A dificuldade faz parte, sem ela não pode haver evolução real. 14. Onde está a vala? Não podemos admitir um surfista não saber onde está a vala. Vai aí uma boa distância entre o surfista e o guarda-vidas, por exemplo. O surfista de peito pode não apresentar tanta deficiência, haja vista que quanto mais imerso na água, mais o camarada tende a sentir o seu movimento. Mesmo assim, treinar essa sensibilidade é algo que hoje encontra-se ao alcance de todos. Recomendo assim a inserção de uma nova componente ao aprendizado que as gerações naturais tiveram, um complemento. Porque mesmo os surfistas naturais, ao se depararem com um local de surf totalmente diferente, podem apresentar-se demasiadamente dependentes da orientação dos locais para não fazer feio. É aceitável, por exemplo, que ao sair da Barra da Tijuca para tentar surfar no North Shore, o sujeito fique bem perdido em termos da dinâmica da água nas praias de lá. Mas é nítido que existe uma deficiência inaceitável, um grau de desconhecimento e inconsciência de boa parte dos surfistas que vejo na água diariamente, aqui pela vizinhança mesmo. Alguns, inclusive que surfam extremamente bem. Basta sentar e observar para chegar à conclusão de que é inegável a existência de um desequilíbrio entre a habilidade com prancha e sem prancha, mesmo dos surfistas naturais aqui na Barra da Tijuca, incluindo aqueles da minha geração, os egressos do método natural. Repito, portanto, que esta 14ª parte da proposta do surf natural extrapola a dimensão do aprendizado das escolinhas e o objetivo é elevar o potencial de todos. Os surfistas da era pré-strap, por terem que ir em busca da prancha toda vez que caíam de mau jeito ou que levavam uma onda na cabeça, habituaram-se a pegar jacaré, nadar na vala, etc. Desde então, essa realidade desapareceu, dando lugar a uma lacuna no conhecimento das gerações seguintes. Resgatar essa vivência é não apenas possível, como pode hoje ser empreendido de uma forma mais precisa e segura para todos. É evidente que não podemos simplesmente recomendar o surf sem strap em meio às praias lotadas de hoje. Os tempos são outros e isso precisa ser levado em conta. Porém, no que diz respeito à questão da segurança e autonomia, já conseguimos hoje quebrar a outrora indissociável relação de dependência entre a capacidade de sobrevivência na arrebentação e a obrigatoriedade de se contar com um estupendo condicionamento físico e atlético de natação. Claro que, para o exercício do surf, fazem-se necessárias habilidades e capacidades físicas que vão além daquilo que uma pessoa sedentária ou com baixo repertório motor é capaz de apresentar. Mas para fins de autonomia e segurança, esse upgrade de consciência que hoje somos capazes de prover permite ao aprendiz explorar o ambiente, a prancha e as ondas, sem dar trabalho aos outros. Isso é importante porque o ser humano tem, por natureza, a característica de se sentir atraído pelo perigo. Tendo desenvolvido autonomia e consciência compatíveis com o nível de estresse ambiental a que se submete, o aprendiz natural consegue não se colocar em perigo, enquanto ao mesmo tempo satisfaz a sua sede de aventura e risco. Na próxima parte, conversaremos sobre a necessidade do aprendiz conseguir acompanhar o professor versus a realidade atual do professor parando para acompanhar o aluno. 15. O leão e o chimpanzé. Antigamente, surfista nenhum modificava o seu comportamento para dar atenção ao novato que fosse. Tomando a geração do método natural como exemplo, quem se atrevesse a se aventurar no esporte, quando muito, era tratado com indiferença. Os surfistas não dispensavam atenção no sentido de beneficiar esses aventureiros. Eram tratados ou com indiferença, um comportamento que correspondia à atenção zero para com os tentantes, ou então a pouca atenção que lhes era dirigida possuía conotação negativa, visando ridicularizá-los e fazê-los desistir. Essa forma de não dar atenção permaneceu assim por gerações a fio, à exceção da interação que os Beach Boys mantiveram com turistas no início do século XX.
claramente pautada na venda de entretenimento, até o início da década de 1990, absolutamente inexistia espaço na cultura do esporte para que seus praticantes exercitassem, por exemplo, compaixão ou outro tipo de sentimento de natureza benevolente com aqueles que eventualmente ousassem entrar para sua tribo. As dificuldades, a animosidade, a zoação e o localismo faziam parte, um verdadeiro ritual de iniciação que não tinha prazo para terminar. O comportamento que os iniciantes se viam forçados a assumir condizia com a natureza selvagem do ambiente e do contexto daquela prática esportiva. Quanto menos os surfistas se preocupassem com eles, melhor, pois aprendia-se por observação e imitação. Quem conseguisse, aos poucos, ia se aproximando do pico. Assim, o aprendiz era exposto e ia absorvendo apenas a rotina e o comportamento reais dos surfistas, em meio aos quais ele se metia. Ninguém encenava ou tentava passar a sua visão do que fazia. Os surfistas estavam apenas sendo eles mesmos, e ser exposto somente a essa autenticidade é uma característica fundamental dos aprendizados naturais. É enquanto seguem a mamãe leoa, por exemplo, que os leõezinhos filhotes recebem grande parte do seu aprendizado. Inconscientemente focados no comportamento do adulto que caminha à sua frente, não apenas imitam os seus movimentos, mas a forma como essa exposição acontece guarda uma incrível semelhança com a natureza do seu ambiente. Com um guia infinitamente mais forte, dando-lhes as costas e ditando o ritmo da trilha, do ponto de vista humano, essa organização pode sugerir desleixo para com o estado e a posição dos mais vulneráveis. A leoa caminha em silêncio, deixando transcorrer tempo considerável entre os instantes em que checa se de fato ainda estão todos ali, à sua retaguarda. Som, ela só emite caso dê falta de algum filhote. Salvo o fato de que muito provavelmente o seu olfato e audição sejam capazes de denunciar a presença de ameaças muito antes que a visão consiga perceber, ainda assim é nítido que ela não se preocupa em monitorar cada passo da sua prole. É um estilo de controle distante, silencioso e que, exatamente por isso, não contamina os seus com nada que não a verdadeira conduta que o sujeito modelo demonstra enquanto sendo ele próprio. Trazendo para o caso humano, seria uma forma de ensinar que retira dos ombros do demonstrador o peso da preocupação sobre se o observador terá dificuldade ou não em conseguir reproduzir o objeto daquilo que observa. Um ensino não por palavras ou por tentativas de mitigar a dificuldade da demonstração real, mas integralmente baseado em demonstração 100% fidedigna da realidade. Isso traz o benefício do aprendiz não incorrer no risco de, ao invés de assimilar aquilo que acontece na situação real, acabar aprendendo algo que é fruto da interpretação que seu professor faz da realidade. Sim, porque embora o professor possa saber executar da forma certa, na hora de ensinar, muitas vezes ele pode acabar passando algo muito distante daquilo que gostaria. A causa dessa disparidade pode variar desde uma incapacidade de perceber a distância que separa uma coisa da outra, até uma sabida imperícia de fazer de outro jeito, e passando também pelo receio de não agradar a uma clientela já estabelecida em torno de expectativas pré-estabelecidas, um público que ainda não foi devidamente educado com relação àquele assunto, ou a quem talvez não interesse ouvir uma segunda opinião. Desde cedo expostos ao seu modelo organizacional, os leõezinhos filhotes aprendem em grupo e não sentem falta de nada. Essa supervisão aparentemente relaxada e distante permite que o seu desenvolvimento vá ocorrendo no tempo da natureza. Eles vão desabrochando de forma orgânica, habituam-se ao risco e à criatividade e resolução de problemas desde os primeiros passos. Seguem a mãe, que, embora perto, permite-lhes espaço para que os seus próprios tropeços aconteçam. E o fato dela não ficar em cima o tempo todo alimentando-lhes e o fato dela não ficar em cima o tempo todo alimenta-lhes a autoconfiança. Essas características estão alinhadas com a vida para a qual espera-se que os leõezinhos devam estar um dia preparados para a enfrentar. E uma pesquisa rápida, um parênteses aqui, no Google AI indica que a probabilidade de um filhote de leão sobreviver até a vida adulta é de 20%. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. 16. O leão e o chimpanzé, parte 2. Seja para o ataque, seja para a defesa,
A principal arma do leão é a velocidade com que ele é capaz de correr, em perseguição a uma possível presa ou necessitando fugir de um rival que se encontra em posição de vantagem. Assim sendo, faz sentido que seus filhotes recebam uma criação cujo estilo privilegia-lhes total liberdade de movimento na sua típica posição quadrupedal. Em coerência com as demandas reais da vida adulta que os aguarda, o instinto vai sendo corretamente estimulado desde o começo. Esse princípio de especificidade com as demandas reais futuras é característico dos aprendizados naturais. E talvez o mais interessante é constatarmos que o que garante o desenvolvimento do animal em consonância a esse princípio é a não interferência paterna nessa espinha dorsal que, preservada, intuitivamente funciona como uma espécie de arcabouço que guia o desenvolvimento. Respeitados os seus limites, aqueles que se tornam evidentes quando inexiste interferência, o instinto tende a se desenvolver na direção certa. Um outro animal cuja forma de criar os filhotes também me chamou a atenção foi o chimpanzé. Diferente do leão, o instinto do chimpanzé encontra-se altamente focado na sua capacidade de trepar em árvores, uma habilidade praticamente inata, haja vista os filhotes se agarrando em suas mães desde também o princípio de suas vidas. Por isso, podemos dizer que o instinto encontra-se bem encaminhado em ambos os casos. Imagine, no entanto, a seguinte situação hipotética: uma prole de leão que, tendo sido estimulada a uma criação agarrados na mãe, como se fossem filhotes de chimpanzé, dispara um efeito social de reação em cadeia que faz com que, passado algum tempo, a criação natural de outrora tenha deixado de ser a regra para tornar-se exceção, perigando não tardar muito para cair no mais completo esquecimento dentro da cultura daquela espécie. Uma criação contra a natureza das espécies é algo extremamente arriscado, fruto talvez da presunção humana do homem moderno de achar que pode saber mais que Deus. Deus não necessariamente no sentido religioso, mas remetendo à questão da evolução das espécies e de toda a complexidade aí desenvolvida ao longo de alguns bilhões de anos. Probabilidade tecnicamente zero de sucesso, se posto à prova do tempo. A natureza do surf foi, sempre e será, a da sobrevivência ao ambiente, que se processa pela livre exposição à arrebentação. O ditado popular de que o mar não tem cabelo nos cai como uma luva neste momento. Portanto, quaisquer tentativas de se pular ou dobrar o instinto natural, introduzindo o toque, a possibilidade de ajuda física e, sobretudo, a perspectiva de facilitação e quebra da ordem natural das coisas, inevitavelmente levarão à completa adulteração da dinâmica que rege a realidade na qual o sujeito busca inserir-se. Num ambiente onde não temos onde nos agarrar, o que queremos? Criar leões ou chimpanzés? 17. Fala surfista natural. Cada depoimento que recebo de quem viveu o surf em outros tempos e que hoje também se preocupa com o que vê, não apenas corrobora a importância da nossa causa, a preservação do aprendizado orgânico, como catalisa a conscientização de quem só conheceu a realidade atual. Só quem bebeu da fonte do aprendizado orgânico consegue enxergar a distância que separa esses dois mundos, pois perceba como isso é complicado, você que aprendeu o surf de forma natural. Algo para nós tão gritante passa batido do radar de tantas outras pessoas. Importante você que só conhece o surf empurrado ouvir da boca de outras pessoas, além de mim apenas, relatos ou testemunhos no mesmo tom de espanto descrevendo como as coisas mudaram. O desafio que à nossa frente se apresenta diz respeito à imperiosa necessidade de ajustarmos aspirações e expectativas a uma realidade hoje tão distante de nós, que urge ser resgatada e celebrada em nome da preservação do surf como um dia o conhecemos, natural. Porque o processo de fortalecimento da visão que o leigo faz do surf é exponencial. Quanto mais o tempo passa, muito mais para trás vão ficando a noção de como o aprendizado natural era e a possibilidade de reunião das condições necessárias para que ele um dia possa voltar a acontecer. Vejo pais surfistas naturais ensinando seus filhos nos moldes atuais da facilitação e do foco no equilíbrio.
A falta de companhias, que reflete uma inevitável mudança no comportamento social das últimas décadas, acrescida a crença de que a forma atual de aprender deva ser reflexo dos avanços tecnológicos e do progresso da humanidade, e, portanto, o que se presume haver de mais apropriado, seguro e eficiente, impedem famílias de manter o esporte natural de pai para filho. O aprendizado no surf não pode ser facilitado, não no sentido literal de ser tornado algo fácil, de fácil acesso. O surfista nenhum antigamente conseguia ser bom no mar e fraco na vida. Ser bom no surf significava ser descolado e ter destaque em tudo na vida. Ser popular com as meninas, líder na escola, craque no futebol, bom vendedor, bom negociador, articulador, ter autoestima elevada, etc. No surf natural, tudo era guiado pela imaginação e o desejo, num clima constante de luta e superação, onde não se dava atenção a pensamentos e raciocínios, mas sim a sentimentos e emoções. As ações eram movidas por representações de atitudes e estados emocionais que se cobiçava emanar. Não analisávamos e nem discutíamos técnicas, posições ou manobras. O que nos nutria era unicamente o sonho de um estilo de vida. E as dificuldades filtravam e forjavam traços de personalidade que, estes sim, revelavam-se os reais motivos de nossas conquistas no esporte. O surf natural é caracterizado assim pela fundamental premissa de que não se pode dar moleza ao aprendiz. A pressão constante em todos os instantes, especialmente naqueles que parecem não ter nada a ver com a parte motora do esporte, é o que forja as reais forças motrizes do aprendiz em seu desenvolvimento. É uma realidade do tipo ou vai ou racha, na qual o papel do professor passa a ser o de auxiliar nessa transformação do aprendiz, que se traduz pela aquisição dessas habilidades fundamentais através do embate justo e realista com a natureza. Toda dificuldade da qual o aprendiz possa vir a ser poupado, na verdade deveria ser vista como um potencial agente enfraquecedor da sua personalidade, um impedimento ao seu desenvolvimento pleno. O surfista natural é uma pessoa guerreira, sagaz e resiliente, que demonstra elevada confiança e capacidade de adaptação a qualquer contexto no qual se vê inserido, e que sabe se impor quando é preciso. Isso é ensinável. Um parênteses quando eu usei o verbo auxiliar, de que o papel do professor passa a ser o de auxiliar na transformação do aprendiz, é que, nesse caso, a gente poderia empregar, sim, o verbo facilitar. O professor vai facilitar a transformação do aluno, no sentido de apresentar o caminho das pedras, de ensinar a pescar, etc. Assim contextualizado, tudo bem, mas nunca utilizar o verbo facilitar no sentido de dar de mão beijada, dar de bandeja, dar o peixe, etc. Fecha parênteses. 18. Interferência ao poder da natureza. Em depoimento recente, uma aluna do Rio Surf Survive relatou ter observado, abre aspas, os surfistas cometendo muitos erros, fecha aspas, na altura do posto 4 e posto 5 da Barra da Tijuca. Tal declaração pôs-me reflexivo. Entendi a mensagem, mas senti necessidade de esclarecer alguns pontos, e o exercício de pensar sobre isso me ajudou a melhor definir o surf natural a partir de uma perspectiva de descontrole ambiental. O primeiro ponto que devemos considerar é o fato de que hoje a palavra surfista carece de um adjetivo que especifique a sua escola de origem, que designe a sua formação. Hoje é cada vez mais arriscado chegar na praia e presumir que todos que estão com prancha sabem o que estão fazendo. O surf é um esporte selvagem por natureza. Qualquer tentativa de facilitá-lo afasta seus praticantes dessa máxima, privando-lhes da possibilidade de tentarem se adaptar à plenitude da sua realidade. De início, a escola de formação do surf não oferecia distanciamento algum da sua natureza selvagem e a percepção que se fazia da mesma mantinha-se 100% fiel à sua realidade. Em um segundo momento, o surgimento do strap escondeu um pouquinho da crueza que os surfistas da primeira escola haviam enfrentado, na medida em que desapareceu a realidade de que, a qualquer instante, o sujeito poderia se ver numa situação tendo que se virar sem a prancha. E com o advento e proliferação do surf empurrado, capitaneado pela ideia do foco no equilíbrio, aí a coisa mudou radicalmente de figura. Os novos aprendizes mergulharam de cabeça em um verdadeiro universo desconhecido, arriscando-se em águas nunca antes navegadas.
A percepção que desenvolveram da realidade se deu através de um filtro que desmistifica e transforma o caráter selvagem do esporte em uma atividade acessível a todos. Partindo de uma visão mecanicista que subverte a percepção do iniciante, essa nova escola estabelece um regime de interferência contínua ao estado de natureza que, em muito, subestima o poder do embate justo com seus elementos. O instinto natural simplesmente não desabrocha. Enxergar essas três escolas como início, meio e fim de um contínuo que relaciona o nível de intimidade ambiental adquirida com o grau de livre exposição que a pessoa experimenta ao longo de sua formação, nos permite identificarmos essa tendência inventiva intervencionista do homem sobre a natureza, no sentido de vir gradativamente manifestando uma presumida capacidade de controlá-la, um processo inconsciente que nos leva à armadilha de querer subjugar o ambiente, tentando impor sobre ele nossas vontades. A questão é que, quanto mais livremente o sujeito interage com o ambiente e as dificuldades inerentes do aprendizado, mais pressão ele recebe. E quanto mais o amarramos numa imparável escalada por segurança, democratização e eficiência, mais engrossamos essa alienígena interface que agora nos impede de sentirmos o tamanho do desafio na sua totalidade. E assim criamos limitações de aprendizado. Os egressos da segunda escola, por exemplo, não têm a obrigação de saber se virar sem a prancha da forma como os da primeira escola aprenderam. Esta é uma limitação imposta por aquela percepção um pouquinho reduzida que a segunda escola oferecia. E embora seja visível a diferença entre os surfistas da primeira escola, os da era pré-strap, com os da segunda escola, os surfistas da era do strap, em termos de intervenção à natureza selvagem do surf, absolutamente nada se compara ao grau lançado pela terceira escola, a do surf empurrado. Seus praticantes são acostumados a tentar encaixar uma coreografada rotina motora dentro da imprevisibilidade do ambiente. Algo como tentar encaixar uma peça circular numa forma quadrada, porém bem mais complexo que isso, pois na verdade a forma quadrada é viva, mutante, sua forma se altera ininterruptamente. Não tem como dar certo. Quando muito, o que acaba acontecendo é uma camuflagem do anacronismo interno de que padecem os seus praticantes, e embora alguns possam aparentemente evoluir um pouco mais, apresentam sempre resquícios de inconsistência orgânica em seu comportamento. Quanto mais eu intervenho na realidade que o aprendiz experimentaria em estado de natureza, menos chances ele terá de se desenvolver de forma natural e inconsciente, e maior será a sensação de que lacunas de desempenho devem ser combatidas com o aporte de recursos físicos e motores que visam, na verdade, compensar um desalinho emocional que acontece desde o princípio. Nos vemos, portanto, diante da necessidade de classificarmos o surfista observado para não cometermos injustiças e, a partir da sua escola de origem, termos uma base para avaliarmos se estão realmente errando. Os surfistas não vêm cometendo muitos erros, vêm, na verdade, demonstrando as limitações de seus aprendizados. Quanto mais intervencionista o aprendizado, mais limitado ele será. Na primeira escola, aprender a surfar era muitíssimo perigoso. Na segunda escola, talvez possamos dizer que tenha se tornado menos perigoso, porém ainda muito difícil. E a terceira escola fez crer que aprender a surfar tornou-se agora algo fácil e seguro. As limitações da segunda escola praticamente só se fazem notáveis quando arrebenta o strap. Não é pouca coisa, mas pelo menos nela o aspecto orgânico da aprendizagem ainda se mantinha. O maior problema em que hoje nos encontramos surgiu mesmo com a popularização da visão da terceira escola, a substituição da aprendizagem orgânica, no tempo da natureza, por um aprendizado mecanicista. Aprender a surfar precisa continuar sendo difícil, sem intervenção e no tempo da natureza, pois a única garantia que temos de uma real possibilidade de sucesso futura é o respeito à sua natureza selvagem. Recurso nenhum será capaz de endireitar o aprendizado que no surf se inicia facilitado e mecânico de fora para dentro. O efeito é tal que demanda uma profunda fase de desaprendizado caso a pessoa deseje mudar. Assim, podemos passar a enxergar o surf empurrado como um surf de natureza interferida, que coloca seus praticantes em risco ao causar uma percepção equivocada da sua vulnerabilidade no ambiente e que não é capaz de estimular o afloramento do instinto do surfista natural.
O surf natural é difícil e perigoso de se aprender, e mais difícil e perigoso ainda de se ensinar. O aprendiz precisa ficar livre. O professor precisa deixar a natureza agir. Não pode haver pressa nem expectativa. O papel do professor torna-se muito mais pontual e remoto, e seu foco principal passa a ser o de forjar as qualidades psicológicas que a natureza selvagem do surf exige, além de também precisar ser capaz de prover ao aprendiz a autonomia necessária no ambiente. O aprendiz precisa também estar envolto em meio a um grupo de surfistas naturais de verdade, e estes devem ignorar completamente a sua presença. Irônico, mas ao mesmo tempo super positivo, observar que, salvo raras exceções, devido ao passar das décadas em que a terceira escola já impera, a maioria dos professores do surf empurrado são surfistas naturais, egressos da segunda escola. Isto sinaliza que eles têm muito a transmitir na categoria do surf natural. 19. Os graus de liberdade do movimento. Em nosso estudo, observar a pessoa no mar, com a onda e com a prancha, é tudo. Se o seu movimento denota classe, fluidez e leveza, então provavelmente o seu processo de formação foi um que envolveu um longo caminho intuitivo de construção e amadurecimento orgânicos. Mas se a pessoa transparece uma necessidade de fazer força, uma certa rigidez para conectar movimentos, uma desenvoltura meio dura, a forma como seu movimento foi concebido teve por base um aprendizado de fora para dentro, ou seja, baseado na montagem de pedaços de movimento que inicialmente lhe foram apresentados isolados. Pela via da intuição, a ação do praticante é guiada unicamente pela emoção, pelo sonho e pelas fantasias que no seu íntimo ele alimenta, a respeito do objetivo que o traz até ali. Já pela via do movimento, a emoção é substituída pelo pensamento, e uma sequência de cálculos mentais passa a comandar as suas ações. Voltamos à questão das limitações de aprendizado, só que agora sob o prisma do que a física conceitua como os graus de liberdade do movimento. Enquanto a pessoa que aprende uma ação de forma intuitiva permanece imune, aquela que envereda pela reunião de um conjunto de posições e movimentos pode acabar desenvolvendo um pensamento aprisionador. Em física, os graus de liberdade do movimento dizem respeito às possibilidades de um dado sistema mecânico para que ele possa se movimentar. Como exemplos, podemos citar: confinado aos trilhos que percorre, o trem possui um único grau de liberdade, que é sempre seguir a trajetória fixa do trilho. Um carro, que pode se deslocar livremente para frente, para trás e para os lados, e que pode derrapar, apresenta 3 graus de liberdade. Um navio, que além dos movimentos e da rotação do carro, a derrapagem, também pode inclinar-se para frente e para trás e balançar para a direita e à esquerda, apresenta 6 graus de liberdade, que é a quantidade máxima possível de graus de liberdade para um sistema mecânico. O link de onde eu peguei essa definição eu vou deixar na descrição do vídeo. Embora pudéssemos explorar esse conceito para investigarmos, por exemplo, a especificidade do treinamento de equilíbrio adotado em diversos contextos pedagógicos com vistas ao surf, o nosso intuito aqui é anterior à questão da qualidade com que o equilíbrio pode ser treinado. E aí, um parêntese, uma nota de rodapé sobre o nosso intuito ser anterior à qualidade com que o equilíbrio pode ser treinado, é porque focar no equilíbrio é uma estratégia que isola a atenção da pessoa para aquela sensação específica. Se aplicado a quem ainda não desabrochou naturalmente para o esporte, esse redirecionamento da atenção provoca uma visão de túnel que distancia a pessoa do ambiente e da interação, do tipo gato e rato, que ela deveria intuitivamente desenvolver com a onda. Apenas o surfista avançado deveria ser exposto a esse tipo de estímulo. Fim do parêntese, fim da nota de rodapé. Faremos sim uma analogia, utilizando-nos da ideia de que quanto mais eu penso na hora de experimentar algo que ainda não conheço, menos eu sinto e mais engessado eu fico. Pensar, em detrimento de permitir-se experimentar naturalmente uma nova ação, anestesia a sensibilidade e drena a atenção, hipnotizando-nos na perseguição da tal tarefa. Ao anestesiar a emoção, o pensamento anula a espontaneidade e esteriliza a personalidade. A pessoa se cega naquela busca incessante pelo desempenho da tarefa passada
e uma série de referências espaciais invade a sua mente. O fenômeno do pensamento aprisionador que nos paralisa está presente em situações do nosso cotidiano desde quando ainda éramos criança. Um exemplo clássico sou eu tentando dançar. Porque eu era um dos mais altos, me preocupava em não chamar a atenção, pois acabava me destacando quando todo mundo se reunia para dançar nas festas. Eu ficava tentando encaixar uma coreografia no ritmo da música, terminava tudo duro e não conseguia relaxar. O receio do que os outros iriam pensar de mim me impedia de me soltar e de ser eu mesmo. Quando destituída da preocupação quanto ao resultado esperado, a emoção intui uma ação. Em outras palavras, a emoção provoca uma ação que não recorre ao pensamento. Esse tipo de ação emocional, ação sentida, ação não pensada, leva à assinatura de seu autor, ao personificar, sob o seu olhar único, a expressão daquilo que ele está sentindo. Isto é libertador, pois caracteriza um processo artístico, orgânico, que rechaça qualquer necessidade da pessoa ter que pensar. A pessoa que é levada a buscar a reprodução de um dado movimento, inevitavelmente irá pensar. E caso não seja fluente na base daquela ação, ela se perderá em seus pensamentos e a sua desenvoltura ficará engessada. Quanto mais eu penso no movimento, menos liberdade eu tenho. O foco no movimento desequilibra a balança a favor do pensamento e contra a emoção e a intuição. Os erros de desempenho, erros entre aspas, de que falamos há pouco, o surfista da escola do strep que apresenta insuficiente intimidade com a arrebentação sem a prancha, ou o surfista da escola do surf empurrado com as inconsistências já também anteriormente analisadas, são apenas as pontas de icebergs que conseguimos enxergar. A base de suas partes submersas tem como raízes as limitações de seus aprendizados. A pessoa que pensa está presa a um espaço de eixos e coordenadas. Ela se robotiza ao calcular trajetórias e tentar moldar o seu comportamento a supostas curvas contidas nesse espaço imaginário. E quanto mais imagina, mais ela se afasta do espaço real, aquele com o qual só conseguimos nos harmonizar silenciando os pensamentos e ativando os sentidos. Quanto mais eu penso no movimento, menos liberdade eu tenho. E a liberdade é a condição sine qua non para a naturalidade e a espontaneidade. Somente assim conseguimos promover o desenvolvimento holístico humano. Basta observar e comparar, por exemplo, crianças brincando sem e com a supervisão intervencionista de um adulto. Muito difícil a figura adulta não contaminar a atividade. E apesar de às vezes a brincadeira ficar mais perigosa, sem as restrições impostas pelo adulto, as crianças exercitam 100% sua criatividade e autenticidade, e a emoção é sempre garantida. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. De todo o até aqui exposto, a certeza de que mesmo a mais diminuta gota de intervenção é capaz de atrapalhar os processos orgânicos. Tomar consciência dessa máxima significa desvelar o tamanho da responsabilidade que é qualquer intenção de interferir. Devemos pensar não duas, mas muitas vezes antes de deixarmos o papel de observadores para nos tornarmos coadjuvantes. Coadjuvantes, sim, porque o papel principal será sempre da natureza. 20. Proposta para o surfista natural. Aloha, surfista natural. Queremos te convidar para você quebrar a vala, surfar a vera mesmo, até cansar. E quando o nosso iniciante conseguir chegar perto, aí, apenas se você quiser muito mesmo, talvez dar-lhe uma dicasinha bem de leve. Igual a gente fazia antigamente, quando o aprendizado era dificultado ao invés de facilitado. Quanto menos você se preocupar com ele, quanto mais você se concentrar em pegar onda, melhor. O nosso objetivo é viabilizar o aprendizado do surf de uma forma orgânica como acontecia antigamente. E a maneira pela qual faremos isso será disponibilizando iniciantes que não queiram e que não precisem ser ajudados, e que não se sintam lesados se o professor não fizer as suas vontades, que sejam capazes de aprender sem receber atenção direta. O nosso iniciante vai aprender percebendo como é difícil acompanhar o surfista de verdade em ação. O nosso iniciante vai aprender perdendo a prancha na vala e sabendo se safar.
O nosso iniciante vai aprender sem interromper a sessão de surf daquele que vier a servir-lhe de modelo. O desenvolvimento de iniciantes desse porte faz parte do projeto Surf Natural, cujo propósito é alertar adeptos e entusiastas para o fato de que os surfistas naturais estão em extinção e que juntos podemos reverter o iminente desaparecimento dessa cultura. Ajude a preservar o aprendizado orgânico é o nosso SOS. A nossa utopia é fazer com que os surfistas de antigamente possam transmitir a sua arte às próximas gerações da forma realista que a natureza do esporte exige. O aprendizado orgânico nada mais é do que a estimulação do instinto, da essência de que somos feitos. Uma irritação que vai de dentro para fora, incitando a pessoa a um processo de forjamento dos traços de personalidade que os surfistas naturais tiveram que desenvolver a duras custas para se adaptarem às adversidades e hostilidade do ambiente e dos círculos sociais nos quais um dia decidiram penetrar. À base de muita persistência e força de vontade, os surfistas naturais eventualmente conseguiam se firmar. Contudo, outro ingrediente fundamental para o seu sucesso era a qualidade dos surfistas à sua volta, elevadíssima, visto que todos se formavam a partir dessa mesma escola orgânica. Resgatar aquela atmosfera requer considerarmos todas as dimensões da metamorfose antropológica que se desencadeou ao longo das últimas 3 décadas e meia. Dentro da proposta do surf natural, quem também assume enorme importância é o bodyboarding. Eis um mundo à parte, pois dentre todas as peculiaridades que o colocam em vantagem na hora de simplesmente experimentar a onda, no bodyboard inexiste a dificuldade de ficar em pé, ou seja, trata-se de uma forma de completamente neutralizar o obsessivo foco no equilíbrio que o surf empurrado instantaneamente provoca em seus praticantes. A linha que hoje investigamos como um possível caminho de aprendizado orgânico do surf envolve buscarmos inspiração na forma como a geração da Barra da Tijuca, no fim dos anos 80 e início dos anos 90, aprendeu. Cada geração que antecedeu a era do surf empurrado teve a sua realidade. Acreditamos que todas possam ser replicadas e servir de inspiração. Dito isso, nos permitimos tomar a experiência da referida geração como inspiração para a proposta do surf natural. Hipótese do surf natural enquanto proposta de aprendizagem orgânica do surf. Ao começar, o iniciante do surf natural vai seguir 2 linhas de estimulação principais. Primeira linha: treino de defesa pessoal na arrebentação, para não apenas dispensar a proteção e colher de chá do empurrador, mas indo inclusive além do aprendizado que muitos surfistas naturais tiveram. Aprendendo a prescindir do strap, a plena liberdade de ação resultante permite imediata percepção dos reais limites de autonomia e desempenho individuais, o que funciona como o mais poderoso choque de realidade de que dispomos contra a ansiedade e expectativas não realistas na arrebentação. E a segunda linha de estimulação principal que o iniciante do surf natural deve seguir é o treino de surf natural com bodyboard como forma inicial de aproximação às ondas. No caso de pessoas anteriormente expostas ao surf empurrado, a etapa do bodyboard vai também constituir parte indispensável da fase de desaprendizado, pela qual a pessoa precisa passar, a fim de, por meio de um processo aparentemente generalista e despropositado, conseguir abrir espaço para o aprendizado natural, uma espécie de preparo da Terra. E uma terceira fase a ser iniciada em um momento futuro do processo, que será o treino de surf natural com prancha de surf de verdade, e não implementos flutuantes facilitadores do ato de ficar em pé. Pelo termo treino de surf natural, entenda por favor o seguinte, caro leitor. O iniciante vai ter que dar o seu jeito de acompanhar o surfista natural que lhe estiver servindo de exemplo e referência. O surfista natural vai surfar sem se preocupar com a presença do iniciante. O surfista natural não vai facilitar em nada a vida do iniciante. O iniciante deve ter o seu equipamento, deve dar o seu jeito de guardar os seus pertences e só será autorizado a participar desse treino em condições de arrebentação para as quais o seu instrutor de defesa pessoal autorize, dado que é um treino sem strap. Quando muito, o surfista natural pode dar uma dica ou outra ao iniciante.
mas o treino natural deve se caracterizar também pelo silêncio e foco na atenção ao instante presente, atenção aos sentidos. Na hora do treino natural, o estímulo deve ser majoritariamente, integralmente, sempre que possível, sensorial, recrutando 0% do pensamento e do raciocínio lógico do aprendiz. Uma observação: dada a escassez de bodyboarders espontaneamente surfando no dia a dia dos primeiros iniciantes do surf natural e do aprendizado em grupo ainda inexistente, até que a cultura do surf natural se propague a ponto de conseguirmos restabelecer o aprendizado como antigamente, em grupos de amigos espontaneamente reunidos em prol desse novo antigo caminho, valemos-nos do presente texto para nos declararmos apoiadores incondicionais da iniciativa de que todo surfista natural, aquele que aprendeu em grupo e sem ser empurrado, possa participar do processo de desenvolvimento de novos surfistas naturais, no papel e circunstâncias acima descritos. O surfista natural vai se vestir da forma que bem entender. Até que o iniciante seja considerado autônomo, as sessões com os iniciantes preparados para o treino de surf natural devem acontecer à vista do seu instrutor de defesa pessoal. 21. O papel do bodyboard no processo do surf natural. O desafio do aprendizado natural do surf envolve a necessidade de tratarmos o binômio liberdade e segurança. A liberdade para experimentarmos o ambiente e as nossas possibilidades de interação com os seus elementos de maneira independente nos permite a exata percepção de suas características e de nossas limitações. Uma liberdade de ação que nos absorve, desativando o pensamento e fazendo aflorar a sensibilidade. E a segurança para não morrer, a autonomia para conseguirmos nos safar com consciência do que está acontecendo à nossa volta e do que precisamos fazer para resolver os problemas diante dos quais nos colocamos. Quando feito com o devido cuidado, leia-se, respeitando os gargalos de autonomia da pessoa, conceder liberdade ao aprendiz é uma forma de incentivá-lo a reconhecer-se como responsável por seu comportamento e por suas decisões na arrebentação. Esta é uma característica fundamental no surf natural, pois traz o aprendiz para o nosso lado, enquanto o prepara para o exercício da liberdade consciente. A liberdade sem consciência requer ajuda constante e envolve riscos que, com o trabalho orgânico, seriam evitáveis, mas que sem ele tornam o aprendiz dependente da sorte. E a contenção da liberdade aliena. Quanto mais eu seguro o aprendiz, menos noção da realidade ele desenvolve. Como evitar esse ciclo vicioso? O aprendiz do surf natural é uma pessoa que se comporta sabendo que pode se afogar, pois a todo instante é levado a perceber a sua real vulnerabilidade na arrebentação. Esse pilar do treinamento estabelece nele a consciência que nos permite soltá-lo, sabendo que ele entende o risco real daquela decisão, o que assim o coloca como aliado e não inimigo neste nosso trabalho de iniciação orgânica que, à primeira vista, pode parecer estranho àquilo que o aprendiz busca. Para esse tipo de pessoa mais consciente da sua fragilidade, em lhe sendo dada mais liberdade de fazer M, abertamente falando, possibilitar-lhe essa válvula de escape para a exploração e o extravasamento seguro de sua vontade torna-se nossa garantia de que, no final das contas, menos M ele fará. Nesse contexto, entra em cena a instrumentalização do bodyboard como um meio de estimulação intuitiva que facilita o aprendiz a prestar atenção nas ondas, sem ferir a sua percepção do risco do ambiente como um todo. Conforme já dito anteriormente, o bodyboard desempenhou um papel fundamental no aprendizado da geração que viveu o método natural. Embora naquela época não existisse a possibilidade de exploração responsável da vertente de segurança e autonomia marítimas, que hoje o Rio Surf Survive permite ao cidadão comum experimentar, pois todos usavam strap e não havia nem mesmo uma cultura de natação utilitária para a zona da arrebentação, tal como a que permitiu o afloramento dos surfistas havaianos e americanos da era pré-strap, dos anos 1900 até o início dos anos 1970, o seguinte conjunto de fatores característicos do bodyboard foi determinante à bem-sucedida iniciação da geração do método natural nas ondas.
1. A onda deveria ser surfada deitado, o que, dispensável dizer, anula a dificuldade suprema que interfere na capacidade do navegante de uma prancha de surf em perceber o ambiente e a onda. 2. A facilidade de manejo e a docilidade do equipamento, por ser uma prancha de espuma macia, sem bico e sem quilhas e com estabilidade convidativa ao iniciante, e o fato de que fazia a pessoa estar calçada com um potente par de pés de pato, reduziam a preocupação dos pais com relação à liberação para que seus filhos pudessem aproveitar as ondas. E 3. Seria hipocrisia não mencionar o strep como outro fator que tranquilizava os pais, pois acreditavam que a prancha sempre próxima ao iniciante seria mais uma garantia da segurança àquela prática de aventura na arrebentação. O fato de hoje sabermos que o strep mascara a real vulnerabilidade do praticante na arrebentação sinaliza a necessidade de conscientização dos riscos que o seu uso tende a mascarar. É óbvio que pranchas de surf desgovernadas caracterizariam um cenário aterrorizante a todos os frequentadores da praia. Por isso, o que propomos é a exploração consciente e responsável dos elementos do ambiente, através da prática regular de defesa pessoal na arrebentação, aliada ao benefício da docilidade e da forma muito mais intuitiva que o bodyboard oferece enquanto possibilidade de aproximação às ondas. A princípio, portanto, até o presente momento, o que propomos é a dispensa do strep durante a prática de treino controlado de surf natural com bodyboard, podendo essa modalidade ser indicada para iniciação às ondas, desaprendizado do surf empurrado e ou para ex-iniciantes que se descubram bodyboarders de alma. Uma prancha desgovernada de bodyboard é algo muito mais tranquilo de se administrar do que uma prancha de surf. E no contexto de um treino controlado de surf natural, o iniciante estará enfrentando condições às quais ele é capaz de sobreviver sem a prancha e sem ajuda externa, sendo o treino inteiro monitorado pelo seu instrutor de defesa pessoal. Por ocasião do bodyboard, inclusive, o iniciante estará calçado com seus pés de pato, o que significa que, se perder a prancha, estará exatamente conforme em seu treino de defesa pessoal, pronto para e em condições de regressar à areia seca da praia com consciência e controle psicológico, em uma condição ambiental para a qual já se provou preparado. 22. Making of da primeira experiência dirigida de surf natural. Antes de listar as diretrizes preliminares do treino de surf natural, cabe conhecermos os bastidores que marcaram a organização da primeira experiência realizada entre uma iniciante do surf natural e um surfista natural, especificamente contratado para pegar onda e comportar-se exatamente como faria antigamente. Seguindo o raciocínio até aqui descrito para as bases do aprendizado natural, no âmbito do surf, a iniciante encontra-se atualmente na fase de desaprendizado do surf empurrado, experimentando as ondas com pés de pato e bodyboard, sem strep e com supervisão à distância do seu instrutor de defesa pessoal. E no âmbito da autonomia, há 10 meses ela vem sendo preparada com treinamento de defesa pessoal na arrebentação, encontrando-se atualmente em grau intermediário nesse processo. O papel da iniciante na experiência consistiu em observar, aproximar-se e imitar o surfista natural. Boa parte de nossas considerações decorrem dos cuidados que foram tomados na organização da experiência. Esses cuidados podem ser identificados na transcrição do diálogo que mantive com esse renomado surfista natural que topou participar da experiência. E visando retratar da forma mais fiel possível a comunicação, eu optei por manter o linguajar real utilizado na transcrição do diálogo. Tomei essa decisão por considerar que assim a ideia ficará mais clara para todos. O texto se encerra com o depoimento da iniciante. Surfista natural, às 20h21 da véspera. Fala, Bruno, boa noite. Vi o mar agora e está quase flat. Rola em qualquer condição? Quando fizer o check amanhã, me confirma, por favor. Grande abraço. Eu, às 6h30 do encontro. Bom dia, mestre. A intenção é a gente replicar tudo o que acontecia antigamente. Inclusive, nenhum surfista ia para o mar se o mar estivesse ruim, né? Então, da minha parte, da parte da iniciante, você pode ficar tranquilo
que eu já estou aqui na praia e a iniciante vai vir de qualquer jeito, ou para fazer esse trabalho com você, ou para fazer o treino dela, como ela já vem fazendo sozinha, só com a minha orientação. Então, dentro da sua agenda, poxa, você fica à vontade para cancelar ou para confirmar até a hora que você quiser, ok? Porque a maré está variando porque a maré está variando pouco, e a previsão do swell é ficar mais ou menos desse tamanho. Do jeito que eu estou olhando aqui, dá para fazer. Desde o posto 4,5 até o final do posto 5,5, eu consigo observar. Então, se quiser deixar para outro dia, your call, sua decisão, tá bom, mestre? Um grande abraço e qualquer coisa é só chamar. A princípio eu estou aqui, a iniciante vai vir. Se quiser deixar para outro dia, mas da condição que tá, você conseguindo pegar onda, tipo assim, olhou para a janela e opa, tem um negocinho ali, entendeu? É isso que a gente quer. A gente não quer aquela forçação de barra de que você nunca viria surfar naquele dia, só que tem um chato lá, que você tem um compromisso com aquela pessoa, blá blá blá. De forma alguma, não queremos isso. Eu, às 6h35. Um pedido adicional. Não liberar ondas para o Howley, o prego, a menos que você esteja satisfeito e acreditando que ele mereça ou ela mereça uma pequena moralzinha. A proposta é o iniciante aprender muito mais vendo o surfista natural surfar do que intelectualmente ouvindo análises e explicações dele e correndo atrás. Estímulo zero, se possível, ao lado racional do iniciante. Quanto mais a hora da aula for para sentir e experimentar, e não para pensar, melhor. Eu, às 6h44. No momento, as marolas me parecem interessantes. Eu, às 7h06. Estão pequenas, mas com força. Eu, às 8h16. Ondas perdendo força com a subida da maré. Surfista natural às 8h45. Fala, Bruno, bom dia. Captei a vossa mensagem. Caso surja alguma mudança, te aviso. Mantemos o planejamento, vamos em frente. Eu às 10h14. Acabei de sair da água, estava de pranchão no Joilton. A maré mais alta deu uma anulada nas ondas. É a sua decisão, mestre. Surfista natural às 11h18. Vamos, estarei em frente ao quiosque do Lelê, tem umas marolas. Eu às 11h19. Valeu, mestre. Pode deixar o lado do professor em casa. PS, a água tá fria pra caramba. Surfista natural, também às 11h19. Tô ligado, vou me aquecer na frente do pico. Eu às 11h20. A iniciante vai começar daqui de cima, observando você chegar na praia, observar as valas, se preparar, etc. Em algum momento ela deve se aproximar. Pode ficar tranquilo para ignorar ela à vontade, mas não precisa ser escroto. Se for da tua natureza ser gentil, ok também. Valeu, mestre. Brigadão aí pela confiança. Surfista natural às 11h23. Tamo junto, Bruno. Obrigado a você pela oportunidade de vivenciar a sua ideia e metodologia. Iniciante, às 15h45. Hoje foi minha primeira aula de surf. Tive a sensação como se eu estivesse no escuro e alguém aparecesse com uma lanterna, pois passei a enxergar algo nunca observado, percebido. Hoje vivenciei algo muito novo, aprender observando. Foi muito bom, lindo demais. 23. Não se deixe enganar. No exercício de tentarmos chegar a uma definição mais simples e imediata do que vem a ser a filosofia do surf natural, veremos agora duas ideias equivocadas que as pessoas vêm demonstrando do projeto. A primeira é presumir que o surf natural seja uma reunião de pessoas contrárias a novas tecnologias e/ou a estilos de surf mais modernos e radicais. E a segunda é pensar que aquilo que o surf natural prega seja simplesmente não encostar no aluno. É verdade que o surf natural venera a natureza acima de tudo, mas o adjetivo natural não significa sermos anti-tecnologia ou anti-evolução. Sem entrar no mérito de que o conceito de evolução tende a ser relativo, o que considero bom para mim, para outra pessoa pode ser ruim, o aspecto natural que defendemos está relacionado à percepção de que o professor não passa de um mero coadjuvante no desenvolvimento do aprendiz, e que cada intenção sua de atuar sinaliza, na verdade, um ato de interrupção que está prestes a acontecer, pois o processo real é um que já está rolando entre o aprendiz e a natureza. Nota: além dos elementos não vivos do ambiente, no âmbito do surf natural, a palavra natureza compreende também os surfistas naturais disputando ali o seu lugar ao sol,
E a esse conjunto do ambiente acrescido dos seres vivos que o habitam, daremos o nome de ecossistema de aprendizagem do processo natural. Fim da nota. E o valor do nosso trabalho reside justamente em criar e otimizar as condições para que o aprendizado possa se concretizar, se possível, todo ele dessa forma pura e em estado de natureza, já que as nossas chances de alterar o processo natural para melhor são praticamente zero. Aos olhos da maioria leiga contemporânea, apenas a interferência parece digna de justificar a atuação do professor junto ao aprendiz, crença ocidental que põe em xeque qualquer intenção de valorizarmos o processo natural. Por isso, dentro da infinita gama de processos que compõem a natureza, o aprendizado que acontece livre da interferência de agentes estranhos ao ecossistema de aprendizagem é o que mais nos fascina. A capacidade de identificar a sabedoria contida nos processos de aprendizagem natural, as formas com que os animais criam seus filhotes, por exemplo, de reconhecer que neles nada acontece sem motivo, pois é justamente esse equilíbrio natural que garante a perpetuação da vida e dos processos a ela associados, e a reboque, a capacidade de inferir que qualquer detalhe artificialmente acrescido a esses processos, por mais insignificante que aparente ser, possui o poder de trazer impactos imprevisíveis ao seu desenvolvimento. É como se desejássemos chegar aos Andes, subindo o rio Amazonas desde a sua foz. O processo de aprendizagem natural seria o nosso rio principal, ou seja, a única forma garantida de atingirmos o objetivo traçado, enquanto cada intervenção que ousássemos praticar abriria um portal para um tributário do Amazonas, um rio secundário que só iria nos afastando cada vez mais de nosso objetivo final, sem nos darmos conta, o que é ainda mais grave. Apenas um especialista altamente familiarizado com o Amazonas seria capaz de farejar estarmos nos embrenhando por ramificações indevidas. Portanto, a função do professor no surf natural deve ser a de guiar o aluno dentro do processo natural, cuidando para que ele não se desvirtue dessa espinha dorsal, que é a nossa única possibilidade de garantir o aprendizado verdadeiro, completo e profundo, tal como os surfistas naturais alcançavam. A tarefa de guiar o aluno depende da maneira com que o professor arquiteta o ecossistema para que o seu aprendizado possa fluir tão livre quanto possível de intervenção. A nossa possibilidade de agir com o processo já em curso é não apenas perigosa, no sentido de desvirtuar o seu curso, mas também irrisória, pois enquanto o aprendizado natural se desenvolve de forma orgânica de dentro para fora no aluno, a maioria de nossas possibilidades de intervenção, infelizmente, não passam de estímulos externos ao aluno, o que nos coloca na usual categoria de tentarmos ensinar algo de fora para dentro. O grande risco disso é que o aluno percebe esse estímulo entrando-lhe pelo topo do seu processo de tomada de decisão. Trata-se de um canal consciente e racional para a entrada de informação, enquanto a estimulação orgânica se dá sempre pela base dos processos de funcionamento do aprendiz, ou seja, uma porta de entrada que permanece ainda no iniciozinho do seu lado inconsciente e completamente instintivo e racional. A estimulação orgânica é uma forma natural e completa que prepara e semeia a terra, que cuida da germinação, do crescimento e etc. Já a estimulação de fora para dentro caracteriza um conjunto de tentativas de se atingir a maturação do objeto de estudo, que não consegue simultaneamente estimular também os demais constituintes dessa rede vital, da qual o pleno funcionamento do organismo dependerá, nesse estágio mais avançado de desempenho que se pretende. Enquanto a estimulação orgânica é holística, a estimulação mecanizada de fora para dentro é pontual, ou, na melhor das hipóteses, talvez unidimensional. Não desenvolver o organismo como um todo equivale a abrir uma frente de trabalho em uma única direção e depois ter que ficar abrindo outras para tentar corrigir o desequilíbrio causado pela abertura da primeira. É mais ou menos como estar sempre precisando de novas muletas para um caminhar que a cada instante se mostra capenga de uma forma diferente da anterior. A cada novo passo, uma multitude de efeitos colaterais resultantes das intervenções executadas de fora para dentro, pontuais ou unidirecionais. Ter esse cuidado de não nos perdermos do curso do rio principal, da espinha dorsal garantidora do ensino verdadeiro, completo e profundo,
torna-se possível a partir do momento em que adquirimos essa consciência de que nossas intervenções ameaçam o equilíbrio do processo natural já em curso entre o aprendiz e o seu ecossistema de desenvolvimento. Encerrada a explicação do que significa o termo natural, portanto, que nada tem a ver com a ideia de sermos automaticamente contrários a novas tecnologias ou a estilos mais radicais de expressão na onda, tratemos agora de entender que o surf natural prega algo que vai muito além de simplesmente não permitir que o aprendiz seja fisicamente tocado. Presenciar um professor e um aluno remando em pranchas separadas e sem contato físico, sem o professor encostar no aluno, não tem nada a ver com o surf natural. Observar uma cena assim não é, em absoluto, garantia de que aquele indivíduo esteja experimentando um, abre aspas, ensino raiz, como era antigamente, etc. Descrever esse conceito é tarefa merecedora de uma próxima e exclusiva parte, a qual intitularemos de Diretrizes Preliminares do Treino de Surf Natural. 24. Diretrizes Preliminares do Treino de Surf Natural. Os surfistas que se formavam antigamente eram forjados pela implacável pressão dos mais antigos, que eram quem ditava as regras. Nada de bom era verbalizado, nenhuma informação útil era compartilhada, só mesmo a base de muita insistência para sobreviver àquele tratamento, um ritual de iniciação digno dos mais bravos povos guerreiros. Tratava-se de um sistema onde, física e psicologicamente, o sujeito era ao mesmo tempo adestrado pelo ambiente e por seus frequentadores. Um ambiente selvagem habitado por homens, acompanhados, no caso da minha vivência, por uma única e habilidosíssima mulher, que inconscientemente comportavam-se também como bárbaros selvagens. Do ponto de vista social, inserir-se naquele ambiente significava expor-se a uma aprovação que destilava traços marciais de personalidade, sem os quais a sobrevivência ali simplesmente não seria possível. O aprendizado no surf natural prevê a exata reprodução do ecossistema natural antigo, com a única diferença de que agora existe uma pessoa consciente do processo oculto que ali já se encontra em curso, que é o professor. Essa pessoa possui consciência da responsabilidade e do risco que é interromper o processo natural. Portanto, o seu papel é muito mais o de, abre aspas, dirigir o filme do que o de contracenar. E aí, um parêntese, além de dirigir, o professor vai também ser responsável pelo roteiro do filme, por adaptar a história à sequência de disponibilidades do aprendiz, e também vai ser responsável pela seleção do elenco, pois as cenas do filme precisam ser povoadas por surfistas naturais. E para não dizer que o professor nunca irá contracenar, nas poucas vezes em que julgar imprescindível atuar, que ele não perca a humildade. O professor não deve nunca tentar roubar a cena, não pode jamais esquecer-se de que será sempre um coadjuvante no processo. Qualquer participação sua nesse sentido deve ser vista como uma mera ponta no filme. Fecha parêntese. Não vou repetir todo o já anteriormente apresentado. Não vou repetir o todo já anteriormente apresentado, mas a proposta passa por priorizar a observação de surfistas naturais in natura, com o emprego inicial de bodyboard sem strap e com pé de pato, e o concorrente treinamento de defesa pessoal na arrebentação. O surfista natural precisa ignorar e não se sentir em dívida alguma com o aprendiz. O surfista natural vai entrar no mar para surfar de verdade, e só quando as condições lhe parecerem favoráveis. O aprendiz vai observar e tentar se aproximar do surfista natural. Ele será continuamente repelido e precisa desenvolver a resiliência de, ainda assim, grudar no seu modelo e, aos poucos, ir tentando imitá-lo e ganhar o seu respeito. Repare que isso não tem absolutamente nada a ver com duas pessoas remando juntas, por exemplo, como sugerido na parte anterior, 23. O professor não vai ensinar o aprendiz como se surfa. Ele vai sim preparar as condições necessárias para reproduzir o ecossistema de desenvolvimento da época do método natural, regulando as vivências do aprendiz, segundo os seus gargalos de autonomia e desempenho. Por isso, estratégia é tudo. A montagem dos cenários, visando a estimulação da forma que se espera, é basicamente a única janela efetiva de atuação que o professor terá antes que a prática propriamente dita se inicie.
25. Para reflexão. Do ponto de vista orgânico, tudo que, abre aspas, está dentro deve ser contemplado antes de qualquer item que esteja, abre aspas, fora, dentro e fora de nós, a iniciar pelo que iremos chamar aqui de centro emocional, emanando depois para o centro intelectual e motor. Tratar um problema organicamente, de dentro para fora, nos permite estabelecermos a correta construção dos objetivos que a mente mecanizada pensaria atacar primeiro de fora para dentro. Assim, algumas partes que eu havia planejado contemplar acabaram ficando de fora do livro. A primeira, sob a ótica do professor, desafios pedagógicos, tais como o dever de equalizar, com realismo e sinceridade, o tipo de objeto externo com o qual o aluno dá conta de se familiarizar de forma suficiente. A exigência de preparação especial física, para a maior componente física que esse tipo de atividade demanda, se comparado ao Rio Surf Survive, por exemplo. A exigência de preparação especial psicológica, atitude, querência, disposição. Ensinar a fazer versus ensinar a aprender. E outros fenômenos pertinentes ao planejamento e consideração do escopo do projeto Surf Natural, tais como o clima mais descontraído desta modalidade, se comparado novamente ao Rio Surf Survive, e o que nos revela o hábito de se comemorar quando um aluno fica em pé sozinho. Fim.